Terror no ônibus. Apesar de inúmeros relatos de diversas pessoas em inúmeros locais espalhados pelo mundo sobre o avistamento de criaturas bizarras, ainda existe quem não acredita, dizendo que isso não passa de imaginação. Seria mesmo? O relato que vou contar aconteceu entre os anos de 1986 e 1989. Meus tios e primos moravam no Lame, uma área no extremo sul de Porto Alegre. Na verdade é mais para Viamão, no Rio Grande do Sul do que para a capital. Meu tio, já falecido, tinha um pequeno boteco. Naquela região, e naquela época, o vizinho mais próximo ficava a mais de 1 quilômetro de distância. O pasto e árvores centenárias predominavam a paisagem. Para atender a região, haviam 2 ônibus na parte da manhã, e mais 2 no início da noite. Naquela época existiam rumores de que um bicho muito grande, com corpo de homem e cabeça de animal, havia sido visto nas proximidades, e diziam que ele atacava tanto os animais quanto as pessoas. Várias pessoas diziam terem sido atacadas por este monstro, e escapado por muita sorte. Outros juravam ter perdido 1 ou 2 bois para a criatura. Minha tia, muito cética, dedicada aos filhos e afazeres do dia a dia, não gostava de dar atenção a estas invenções do povo, conforme dizia. Porém, certo dia suas descrenças foram postas à prova. Estava ela e um de meus primos retornando à sua casa, de ônibus, já na escuridão da noite. Menos de 10 pessoas estavam no ônibus, quando em uma determinada parte do trajeto, alguma coisa muito grande saiu do mato e bateu na lateral direita do coletivo, e voltou para o mato. A batida fez com que o motorista, talvez por susto, perdesse o controle, e freasse bruscamente, parando parcialmente dentro de uma vala. Apesar do susto, não houve feridos, mas as pessoas se assustaram muito com aquele acontecimento. Com o fato, o motorista se irritou muito, e saiu do ônibus resmungando e xingando, indo verificar o estrago e ao mesmo tempo chamar ajuda. Por estarem no escuro, e ainda muito longe de casa, todos ficaram em seus lugares. Poucos minutos após a saída do motorista, todos ouviram um grunhido estranho, o qual não poderia ser de algum animal ou ser humano, segundo as testemunhas contaram. Com isso as pessoas entraram em pânico, e começaram a se aglomerar bem junto à cadeira do cobrador. O silêncio tomou conta das pessoas. Todos ficaram atentos a todo o som externo, quando sem aviso, uma nova batida foi dada na mesma lateral do ônibus. Todos se levantaram, e correram para o lado contrário. Algumas das pessoas começaram a chorar e rezar, sendo que uma senhora ficou descontrolada, e minha tia, com muito medo, permaneceu protegendo seu filho. Neste instante o ônibus começou a ser violentamente sacudido, como algo ou alguma coisa estivesse chacoalhando o veículo de um lado para o outro. O pavor ia crescendo à medida que o ônibus balançava. Parecia que seria tombado a qualquer momento. Observando através das janelas, podia-se ver um vulto grande do lado de fora, mas não dava para saber o que era aquilo. Sem o menor aviso tudo parou, e o que quer que fosse que estava provocando aquilo, começou a se dirigir para a frente do ônibus, onde a porta estava aberta. Nesse momento um pavor tão grande tomou conta da minha tia, que ela queria morrer e não ver o que os atacava. Antes mesmo de a criatura entrar no ônibus, foi possível sentir um cheiro terrível, de algo podre, insuportável. Todos fugiram para o fundo do ônibus e se encolheram em um canto, o que os fez parecer como uma única e disforme massa de gente amontoada. Quem teve coragem de olhar, jura ter visto um grande homem nu, de pele escura, com uma enorme cabeça de bode, com chifres enormes e olhos amarelos, o qual correu até a catraca e parou. Ficou alguns segundos forçando e bufando raivosamente, para em seguida dar as costas,
descer do ônibus e desaparecer no mato. O choro desenfreado tomou conta das pessoas. As pessoas estavam em choque, totalmente apavoradas. O cobrador pulou a catraca e correu para fechar a porta do coletivo. Alguns longos minutos se passaram, quando um outro ônibus encostou ao lado deste. Um outro motorista, que foi chamado para socorrer o carro estragado, foi informado do ocorrido, e saiu para encontrar o primeiro motorista que ainda não tinha retornado. Por sorte, estava andando no acostamento da estrada, retornando do local que ligou para a empresa de ônibus. A brigada militar foi acionada, vieram ambulâncias, peritos, rádio e televisão. O caso foi repercutido por alguns meses, havendo até matérias de jornal e entrevistas com as vítimas. Grupos de busca procuraram rastros da criatura, mas nunca foram encontrados. Várias teses foram formuladas sobre o que teria atacado o ônibus, mas nada comprovado. Fora alguns animais mortos, o que foi atribuído à criatura, nada mais ocorreu. Nos dias de hoje aquela região está povoada e bem diferente da época em que ocorreram os fatos, deixando o mistério da criatura que atacou o ônibus perdida e sem explicação. Para o desconforto e tristeza das pessoas que presenciaram aquele fato, tão perturbador e apavorante. A criatura da estrada. Muitos acontecimentos inexplicáveis ocorrem em estradas afastadas e escuras, deixando apavoradas as pessoas que presenciam esses acontecimentos sobrenaturais. Muitas das ocorrências são avistamentos de criaturas fantásticas, parecendo frutos de lendas ou até de contos fantásticos, mas reais, não deixando pistas e nem tampouco indícios do que realmente seriam, de onde vêm e para onde vão. Uma coisa é certa, não são desse mundo e sim talvez do além ou de outra dimensão. Gostaria de dividir com vocês uma história que é de longe a mais sinistra que já ouvi, que é a seguinte. Tenho uma transportadora e gosto de às vezes conversar com alguns dos motoristas, para saber de novidades da estrada e detalhes de algumas entregas efetuadas, e sobre as viagens realizadas. Bem, conversando com o Sr. João e o Cláudio, companheiros de viagem, fiquei sabendo que eles já viveram algumas aventuras juntos, sendo que certa vez, quando iam em uma viagem de Recife a Petrolina, decidiram fazer a viagem à noite, pois assim poderiam descarregar de manhã e carregar à tarde, para seguir viagem à noite. Partiram em viagem, e quando chegaram nas proximidades de Bezerros, entrada do agreste pernambucano, o relógio já marcava quase meia-noite, sendo que em um determinado ponto da estrada, em local já muito afastado com mata densa em volta, os dois avistaram um animal ao longo da pista. Pensando ser um jumento, o qual é um animal muito visto à beira de estradas e que pode provocar acidentes, diminuíram a velocidade. Ao passar pelo bicho, notaram que não era nada daquilo que imaginavam, aliás, não parecia com nada que pudessem reconhecer. Seu João pisou fundo no acelerador e tentou de toda forma não olhar no retrovisor, mas ao mesmo tempo, notou que aquele estranho animal os perseguia e estava alcançando. Ao olhar para o lado, percebeu que o bicho os acompanhava e, sem nenhum esforço, passou do caminhão. Que bicho é esse, seu João? Que coisa linda é o seu pelo! Disse o Cláudio. Não sei, mas não é coisa boa não, pois estamos a 90 por hora e ele nem parece cansado. O quê? Gritou o Cláudio, ao olhar para o velocímetro do caminhão. Minha Nossa Senhora! Isso só pode ser coisa do inferno. De repente, o bicho perdeu a velocidade e foi para o lado do caminhão. Então, olha para o motorista com olhos vermelhos, praticamente acesos como fogo e começa a se transformar em homem, e entra sorrindo na mata, e depois desaparecendo. Acredito que tenha sido verdade esse fato, pois nem o seu João e nem o Cláudio viajam mais à noite, e nem aceitam frete para o interior do estado. Fazem de tudo para não ter que passar por aquela pista quando está escuro. Até hoje eles não têm ideia sobre que tipo de animal era aquele,
E como ele fez tudo aquilo? Só sabem que era algo do além. Aos viajantes, cuidado, talvez o bicho não os tenha atacado por conta da altura da cabine do caminhão, mas se você costuma viajar de carro ou moto, às altas horas da noite e madrugada por aquelas paragens, nunca se sabe o que poderá acontecer. O lobisomem de Itaguaí. Estranhas e inacreditáveis criaturas constantemente são avistadas pelo mundo todo, e em muitos casos com todas as características dos monstros contados em lendas de diversas partes do mundo. Uma delas? A do lobisomem. Mas essa famosa lenda, seria apenas invenção e ficção inventada por nossos antepassados? Será? O relato a seguir mostra que a lenda é mais real do que se possa imaginar. Foi uma experiência apavorante para mim. Meu nome é Silvia e me lembro bem como se fosse hoje. Eu tinha exatos 17 anos e hoje tenho 32 anos. Moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente chamada Itaguaí, e resido num bairro a 8 quilômetros do centro da cidade, Piranema para ser mais exata. Naquela época morávamos eu, meus pais e mais 2 irmãos mais velhos em um sítio. Vou explicar para que vocês entendam como tinham que fazer para chegar em minha casa. Tinha que atravessar um portão de metal, que dava para a rua principal e depois você tinha que andar uns 300 metros e passar por um portão de madeira, e depois tinha que andar mais 1,5 km no meio de um breu, pois não tinha iluminação no caminho, e era rodeado de árvores centenárias para chegar na minha casa. Naquela noite, como sempre, assisti TV e ouvi um pouco de música. Só estava em casa eu e meu pai. Aí eu me lembrei que tinha que levar comida para meu avô num sítio próximo dali, e isso era por volta das 7 horas da noite, mas como qualquer adolescente, ainda demorei para sair de casa para levar comida para ele. Saí de casa lá por volta das 10 horas da noite de bicicleta. Como falei antes, passei pelos portões, peguei a rua principal, levei a comida e fiquei com ele até às 11h30. Então me despedi dele e fui embora. E foi aí que começou o meu desespero. Cheguei ao portão de metal, passei por ele e atravessei o portão de madeira, e foi quando eu senti um arrepio tomando conta da minha espinha. Fechei o portão como sempre, montei na bicicleta e segui em frente, só que no meio do caminho, eu avistei uma criatura grande e peluda, muito grande mesmo. Eu tenho 1,70 m de altura, e a criatura em pé era maior que eu. Quando eu o vi gritei como louco e disparei com a bicicleta gritando: socorro, e falando: Jesus me ajude. Aí ele começou a correr atrás de mim, e eu entrei em desespero pois ele corria do lado da bicicleta sem o menor esforço com suas orelhas batendo. Por um momento achei que ele ia me devorar como nos filmes de terror, mas o curioso foi que em uma casa no meio do caminho tinha um cachorro muito bravo, e ele sempre latia quando a gente passava e corria atrás para morder. Às vezes tínhamos que nos defender com pedaços de paus e pedras, mas nesse dia, quando o cachorro ouviu eu gritando ele veio latindo, mas no meio do caminho ele correu da criatura chorando. Nesse meio tempo meu pai veio ao meu encontro pois disse ouvir meus gritos de terror. Depois disso eu só me lembro de ouvir meu pai dizer credo em cruz Ave Maria. E eu caí nos braços dele desacordada, e fui acordar somente na tarde do outro dia. Ainda hoje tenho calafrios e fico com minhas mãos frias e tremendo. Não sei o que aconteceu depois que eu desmaiei nos braços do meu pai, pois ele desconversa e diz que eu tive uma impressão e que nada aconteceu. Vocês podem até não acreditar em mim, mas naquele dia eu vi um lobisomem. Um mês depois aconteceram outras coisas com a mesma criatura, que contarei outra hora. Eu tenho certeza do que eu vi. E procuro não sair à noite, pois como dizia meu falecido avô, e a noite depois de certa hora é de outra compreensão, que não entendemos.